trabalho de Ciência, Tecnologia e Sociedade e o grupo é composto por mim, Gabriel Leandro, Lívia Firmino e Luan Felipe. Nós iremos falar sobre as contribuições científicas e tecnológicas propostas por pessoas pertencentes a grupos minoritários, ou seja, falaremos sobre Alan Turing, Alan Hart, Marie Curie, Patricia Arabeth e Rosalind Franklin. Patricia Arabeth era uma mulher negra que se destacou muito no ramo da medicina, em especial na oftalmologia. Ela nasceu em 4 de novembro de 1942 em Harlem, Nova York, e teve uma infância muito difícil e sem privilégios por conta da Segunda Guerra Mundial, e também por conta de ser de um grupo minoritário. O pai dela foi o primeiro negro a trabalhar como maquinista de um metrô e ele contava histórias sobre a viagem que ele fazia e sobre as diferentes culturas. Por isso, ela sempre se interessou em saber sobre o corpo humano. A mãe era empregada doméstica que ajudou muito a filha para conquistar o que queria. Após se formar em medicina, ela começou os estudos sobre o ramo da oftalmologia e começou a pesquisar as taxas epidêmicas de cegueiras devido a causas evitáveis nas comunidades carentes nos Estados Unidos. E concluiu que os negros eram 2 vezes mais propensos a sofrer de cegueiras do que a população em geral. Outras pesquisas revelaram que os negros eram 8 vezes mais propensos a sofrer de cegueira como resultado de glaucoma do que os brancos. Beth acredita que a principal explicação para essa disparidade foi a falta de acesso a atendimento oftalmológico para os negros e outras pessoas pobres. E com isso ela percebeu que a doença catarata, que é uma nebulosidade que ocorre no interior da lente do olho, causava uma visão turva e frequentemente a cegueira. E com essa pesquisa, a Beth começou um estudo que chama sonda laser Phaco. Esse equipamento utiliza um laser, bem como os 2 tubos, um para irrigar e o outro para succionar. O laser ele faz uma incisão no olho e sua energia vaporizava as cataratas dentro de um par de minutos. Depois é lavada com líquido e succiona essa catarata. E logo depois, uma lente é inserida, eliminando o desconforto e é utilizada até hoje, sendo um método rápido, seguro e preciso. Então, contextualizando, ela inventou o tratamento mais preciso da catarata, ela foi a primeira mulher negra a conseguir registrar uma patente médica, ela fundou e virou presidente de residência em oftalmologia na UCLA e fundou o Instituto Americano para a Prevenção da Cegueira, sem fins lucrativos, em Washington. E por fim, infelizmente, sua carreira acaba no dia 30 de maio de 2019, vítima de câncer. Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Sua família esteve muito ligada a movimentos que buscavam a independência polonesa e sofreram represálias da Rússia, que dominavam aquela parte do país. Ao buscar o ensino superior, nenhuma das instituições universitárias de lá aceitava meninas naquela época. E somente no fim de 1891, ela conseguiu finalmente ir à Cidade de Luz para cursar Física, Química e Matemática na Universidade de Paris. Juntos, os Curie iniciaram as investigações sobre a radioatividade, termo que alimentou, recém-descoberta por Henry, em 1896. O francês havia descoberto que minérios de urânio emitiam uma estranha forma de radiação, e o casal Curie contribuiu imensamente para a compreensão do fenômeno. Entre outras coisas que eles descobriram, estava entre elas que a radiação era emitida pelos próprios átomos individualmente, e não por alguma interação molecular. Pelo trabalho na radioatividade, o trio Becquerel, Marie e Pierre recebeu o Prêmio Nobel em Física em 1903. Marie se tornava a primeira mulher a ganhar a honraria. Ao prosseguir na pesquisa com os minérios de urânio, Marie percebeu que desta vez, sem o seu marido, os seus cálculos estiveram corretos e ela deveria descobrir outro elemento ali com a capacidade radioativa ainda maior. E essa foi a trilha que levou à descoberta do elemento polônio, que foi batizado em homenagem à sua terra natal, e rádio, ambos descobertos em 1898. Os 2 achados seriam a razão que levou a Academia Real de Ciências da Suécia a conceder a ela um segundo Nobel em Química em 1911, e ela se tornou então a primeira pessoa a ganhar 2 vezes a famosa premiação, demonstrando generosidade e lembrando de seus tempos de dificuldade. A Madame, como era chamada, distribuiu o dinheiro de ambas premiações entre os conhecidos que passavam por aperto financeiro, inclusive os estudantes. E a despeito de todo o sucesso agarreado por décadas, sua pesquisa com radioatividade, ao fim e ao cabo, cobraria seu preço.
Somente depois ela descobriu que os perigos desse estudo eram desconhecidos e então ela não tomava nenhuma precaução. Ela carregava frequentemente tubos de ensaios com amostra de rádio nos bolsos do seu jaleco e que certamente a colocou sob risco maior. Ela também se expôs a doses excessivas de raio-x em seus trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial. Após décadas disso, até seu livro de receitas se tornou altamente radioativo e só pode ser manipulado hoje com roupas protetoras. Os papéis em que documentava seus resultados científicos então nem se falam. Ela morreu de anemia plástica causada pela manipulação constante de material radioativo, aos 66 anos em... Rosalind Franklin nasceu em Londres em 1920 e desde pequena já chamava atenção nas aulas de ciências. Ela era aluna de uma das poucas escolas para meninas que ensinavam química e física e aos 15 anos ela já sabia o que queria para sua vida, era ser cientista. Afinal, com receio de que aquilo fosse uma carreira muito difícil para as mulheres naquela época, seus pais não eram os maiores entusiastas da sua aspiração, mas mesmo assim ela estava determinada a seguir o seu sonho. E em 1938 entrou para o Newnham College, uma faculdade feminina que pertence à Universidade de Cambridge, para estudar química. Ela também foi para essa faculdade que obteve seu PhD em 1945, por sua pesquisa com microestruturas de carbono e grafite. Ela ainda fez parte de diversos grupos de pesquisa e entre 1946 e 1950 trabalhou na Associação Britânica para a Pesquisa do Carvão em um laboratório estadual. Lá, nesse laboratório, ela analisava materiais cristalinos com auxílio da técnica da cristalografia de raio-x e que mais tarde seria crucial para sua grande descoberta. Depois, a convite do Laboratório de Biofísica da faculdade, ela voltou para Londres para realizar estudos sobre a molécula de DNA. E, finalmente, ela desenvolveu uma pesquisa sobre a estrutura molecular do vírus Birkbeck College, um trabalho que contribuiu para que outro cientista homem, um colega seu, Aaron Klug, ganhasse o prêmio Nobel, só que dessa vez em Química, em 1982. Rosalind Franklin foi se aperfeiçoando no uso da cristalografia de raio-x, técnica utilizada para criar imagens de elementos microscópicos. Foi por meio dela que, já no King's College, a química conseguiu fotografar uma molécula de DNA. E foi por meio da sua foto, posteriormente conhecida como fotografia 51, que foi possível atestar a estrutura da dupla hélice do DNA, até então não comprovada. Essa descoberta da estrutura do DNA foi de fato um ponto de virada na ciência no século XX. E foi a partir dela que se tornou que o material genético ele pode ser copiado e replicado, podendo ser passado de geração em geração. E além disso, o reconhecimento da dupla hélice pavimentou os avanços da biologia molecular, sendo essencial para o desenvolvimento da indústria de biotecnologia e proporcionando à comunidade científica um maior entendimento sobre a biologia humana. Entre outros marcos oriundos dessa descoberta, podemos destacar também que as drogas recombinantes que foi descoberta eram enzimas que recortam o DNA e foram identificadas utilizadas para manipular o material genético e gerar proteínas recombinantes, e também o projeto Genoma Humano. Alan Turing nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1912 e ele é amplamente reconhecido até hoje como a figura central na história da ciência da computação e da inteligência artificial, a famosa IA. Sua jornada acadêmica começou na Hazleshurst Preparatory School, onde ele conheceu Christopher Marcum, então um companheiro de classe, e também descobriu a sua orientação sexual nesse mesmo ano com esse Marcum. Juntos, eles se envolveram em experimentos científicos até a morte do Marcum em 1930. Turing teve que continuar seus estudos, e eventualmente acabou se formando na Universidade de Princeton em 1938, sob a orientação de Alonzo Church. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1938, o Alan foi recrutado para liderar uma equipe em que o foco era a quebra de códigos secretos. Em Bletchley Park, ele desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de um experimento chamado The Bomb, uma máquina eletromecânica que desempenhou um papel fundamental na decifração das comunicações dos códigos nazistas. Isso proporcionou uma vantagem muito significativa aos aliados durante a guerra e, por suas contribuições notáveis, o Alan ele foi condecorado com a Ordem do Império Britânico em 1945. Além de seu trabalho, que eu acabei de citar, ele também foi pioneiro no projeto de Manchester Mark I, considerado um precursor dos computadores modernos que são usados ainda. No entanto, a sua vida foi marcada por outra tragédia além da morte do seu primeiro crush, Malcolm.
Em 1952, ele enfrentou graves acusações de uma tal de incidência que eles chamavam na Inglaterra nesse ano, devido ao seu relacionamento com outro homem, e ele foi condenado a passar por um tratamento que era conhecido na época como organoterapia, que envolvia a castração química, né, que é a retirada do órgão sexual. 2 anos depois, aos 41 anos, Alan Turing tirou a sua própria vida em um experimento em que falam que ele ingeriu cianeto. E em 2014, tudo que eu falei agora pode ser visto num filme chamado O Jogo da Imitação, um belíssimo filme que está disponível na Netflix, em que é apresentado um drama da vida dele e mostra toda a trajetória dele na busca pela quebra do código nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Alan Hart nasceu em Kansas, nos Estados Unidos, em 1890, sendo designado pela sociedade como mulher desde que ele nasceu. Desde quando ele tinha essa idade, ele já tinha a consciência, né, de que a identidade dele masculina deveria refletir na identidade física dele. E a sua transição começou apenas para o gênero masculino, né, durante os seus anos, quando ele estava na faculdade. Após a faculdade, ele buscou apoio psiquiátrico para discutir a orientação sexual dele e, posteriormente, ele se submeteu a uma esterectomia completa, que envolve a remoção cirúrgica do útero, uma cirurgia bem comum nas pessoas trans, bem como a retirada das trompas e do ovário. O Dr. Alan, ele destacou como pioneiro no uso dos raios-x para a detecção precoce dessa tuberculose, um avanço que revolucionou até hoje o diagnóstico e, consequentemente, salvou inúmeras vidas durante o século XIX. Além disso, Hart procurou documentar a propagação da doença, né, e a importância do isolamento de indivíduos que tinham a doença para conter a disseminação da tuberculose. Por mais que possa parecer surpreendente, as contribuições notáveis que o Alan teve no ramo da medicina não lhe renderam o Prêmio Nobel desse ano de 1901. Um tal de Emil Adolph, que foi agraciado com o Prêmio Nobel com a criação do soro antidifterico. Alan ganhou o prêmio de Física de 1901, não de Medicina, quando ele realizou a primeira radiografia da mão esquerda da sua esposa, Ana Berta, que deu início à radiologia diagnóstica, que é usada até hoje. A técnica de usar esses raios-x permitiu a visualização de tecidos estruturais internos do corpo, tornando possível, né, a detecção de uma ampla variedade de problemas ósseos e de tumores também. Além disso, as pesquisas de Hart contribuíram para o aumento da segurança de uso, né, de hormônios sintéticos, uma opção médica que se tornou amplamente disponível após a eclosão, né, da Segunda Guerra Mundial.